Meu avô sempre contou uma história dele da época que serviu por um tempo no exército. Ele disse que ele e mais um grupo de uns 10 ficavam em um alojamento isolado no meio de uma mata. Não era tão longe da cidade, mas próxima, mas era bem no meio do mato mesmo. Todas as noites, um deles tinha que ficar de vigia na guarita, que segundo meu avô, essa guarita era de uns 4 metros de altura. E eles revezavam entre si. Toda noite era um que ficava lá. Então chegou o dia do meu avô ficar nessa guarita. Acho que foi a primeira vez dele. Estava tudo ok, sem nenhum problema como o esperado. Naquela noite, eles tinham comprado marmitas na cidade e tinha sobrado bastante comida. Depois da refeição, eles jogaram os restos em um latão de lixo que ficava do lado de fora do alojamento. Já eram umas 4 da manhã e meu avô disse que estava uma noite bem fria e que ventava muito. Porém, em um determinado momento, o vento simplesmente parou. Do nada, ele começou a ouvir uns passos pesados, pisando nas folhas e nos galhos secos. Barulho que vinha de dentro da mata. No momento, ele parou, preparou o rifle e ficou esperando o código, que era usado pelos integrantes do exército para identificação. Só que ele não ouviu nada. Até que aquilo estava fazendo barulho, saiu da mata e ficou exposto à pequena luz do lampião que tinha próximo à entrada do alojamento. E então ele viu, era um lobisomem, esguio, com as pernas e braços longos. Andava sobre as 4 patas e mesmo assim era enorme, com os pelos ralos em torno do corpo como de um cachorro com sarna. Meu avô disse que congelou, não sabia o que fazer. Ele disse que foi para a parte menos exposta da guarita e sentou no chão em silêncio. Disse também que dava para sentir o cheiro de bicho. Era como se um cachorro podre, muito fedorento e molhado. Ele ouviu o bicho mexendo no latão de lixo e a única coisa que ele sabia fazer era rezar. Até que depois de alguns minutos, o barulho simplesmente parou. Sem som de passos, sem sons do latão sendo revirado, como se tivesse desaparecido. Mesmo sem barulho, meu avô não teve coragem para levantar na hora. Ele disse que esperou uns 10 minutos para levantar. Até que ele disse que presenciou a cena que nunca mais vai esquecer. Depois desses 10 minutos, ele levantou em total silêncio e ele disse que dava para ouvir o som do coração dele batendo. Pegou o rifle, colocou na posição e olhou para o latão de lixo e a criatura estava lá, parada, sem se mover, olhando fixamente para o meu avô, como se estivesse esperando ele aparecer. Um olhou no olho do outro e os do bicho eram vermelhos, cor de sangue. Ele gelou, não conseguia se mover. O bicho ficou alguns segundos encarando ele, até que ele ficou sobre 2 patas e dava quase do tamanho da guarita. Nessa hora, meu avô gritou, pedindo socorro, e no momento do desespero, ele apertou a sirene que tinha na guarita. O bicho correu para a mata e todo mundo se levantou. Ele explicou a situação e, como esperado, ninguém acreditou. Ele tomou uma punição, que não lembro qual era da época. Ele conta essa história desde que era um pivetinho. Todo mundo da família conhece, por isso
não duvida das histórias de lobisomem. Em uma fazenda, morava uma família, e uma moça tinha acabado de ter neném, e seu marido tinha acabado de chegar de viagem, pois trabalhava com gado. Teve uma festa em uma fazenda vizinha e a família foi convidada, mas a moça não queria ir, pois o neném era muito novo, mas com muita insistência foi mesmo assim. Quando lá, tarde da noite, o seu marido começou a passar mal e foi no mato para vomitar. O pai da moça mandou sua mulher ir com ela buscar algum remédio, pois a noite estava clara. A noite era de lua cheia. No caminho, a moça e sua mãe escutaram um barulho e um cheiro muito forte de carniça e acharam estranho, pois na ida não havia cheiro algum. De repente, um animal desconhecido e descontrolado as atacou. Elas gritaram muito e a mãe da moça, por sorte, estava com uma pequena faca, por isso não se aproximava. A moça conseguiu subir em uma árvore com seu neném e nisso o pessoal da festa já estava vindo ao socorro delas. O animal então tomou um tiro e nesse momento pulou na moça, em cima da árvore, conseguindo rasgar o manto do neném com os dentes e fugindo ferido. Passaram o restante da noite toda caçando o tal animal, até que ao amanhecer acharam o marido da moça pelado e morto à beira do rio, e em seus dentes os fiapos de linha do manto do neném. Há alguns anos atrás, eu morava numa edícula na casa dos meus pais, por ser mais reservado. Era uma madrugada quente e eu estava sem sono, então resolvi ir até a rua dar uma olhada. Era aproximadamente 1h da manhã. A rua não era asfaltada e na frente não tinha vizinhos, pois era tudo mato. Na verdade, até hoje é mato, mas já tem asfalto. Então, eu vi uma forma humanoide. Era grande, muito peludo. As suas pernas traseiras estavam retas, mas andava com os cotovelos no chão e seus braços eram bem compridos. Ele passou uns 5 metros de mim. No momento eu não senti medo, só estava tentando entender o que estava vendo. Então ele parou, olhou para mim. Seu rosto era peludo, parecia ter sarna, seus dentes eram grandes e amarelos. Suas orelhas cobertas por pelos e seus olhos eram grandes e amarelados, e também brilhavam muito, provavelmente por refletir a luz da lua, que estava clareando muito aquela madrugada. Então ele olhou para mim, bem lentamente, com um sorriso falso e apagado. Lentamente, voltou a olhar para frente e começou a andar bem desengonçado. Passou por uma cerca que cercava todo o matagal. O estranho foi que ele não pulou e não passou por baixo. Ele passou através dos arames, ou seja, o arame passou todo o seu corpo, como se ele fosse intangível. Mas pude vê-lo sumir, conforme adentrava o matagal, e podia ouvir as suas pisadas nas folhas secas e quebrando os galhos. No outro dia, fui investigar as pegadas na rua, por ser de terra, mas nada fora do normal pude ver. Fui na mata seguindo o mesmo caminho que eu vi andar para ver as pisadas dos galhos quebrados, mas nada vi. No meio da mata tem um córrego, onde tem uma grande erosão. E lá, sim, vi alguns animais estraçalhados, como lebre e um cachorro. A morte dos animais eram recentes, pois eram frescos e não fediam, e o sangue não estava tão seco. Voltei para casa assustado, pois nunca tinha visto nada parecido.